A paz, tranquilos? Tudo bem, né? Graças a Deus, uma oportunidade de nós também hoje meditar mais na palavra de Deus. Ontem nós meditamos, né? No livro de João, e hoje eu quero continuar no livro de João ainda, tá? Para você que não é evangélico, vai ser uma boa informação. Para você que é evangélico, vai te abençoar mais ainda, tá bom? Bom, desde já então nós temos que já estar também preparados. Você que está agora me assistindo, prepare-se para a palavra de Deus, né? Fica ligado como quem não fique disperso, né? Não converse neste momento outros assuntos, para que agora a palavra possa nos limpar, ok? Paz, Deus abençoe a todos. Então, João capítulo 15, onde fala da videira. E então, nós vamos falar desse assunto, tá ok? Pai do Senhor para todos. Eu não vou falar regiões, eu não vou falar local especificamente, mas eu quero dizer que todas as regiões do Brasil, nós estamos atingindo já os nossos vídeos, 80% do Brasil, né? Então é bastante coisa. E quero pedir o like para que nós possamos, esses 20% já serem completos já, né? Otimismo, né? Não só otimismo, se o Espírito Santo de Deus trabalha e nós devemos evangelizar, e a evangelização é um mandamento, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado, não que Deus o condene, mas ele não quis aceitar o favor de Deus na pessoa de Jesus, que é o favor imerecido, né? Correto? Então é isso. Vamos à leitura aqui então, para nós ter o nosso, aonde iniciarmos o assunto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, todo ramo que dá fruto, está limpo para que produzam mais fruto ainda. Então, aqui ele fala que todo ramo que não dá fruto, ele é cortado e lança fora, seca e joga no fogo. Da videira, no caso. Ele falou nessa linguagem da videira porque Israel, eles têm uma cultura ali da época de Jesus de plantio de uvas. Então ele falou como a cultura deles poderia entender com facilidade que quais são os cuidados que tem que ter com a cultura da uva, porque ela tem que ser podada, tem que ver o que está impedindo ela dar fruto, né? Então ele usou esse termo também para a videira de Jesus, que é Israel, mas que é nós também, Israel de Deus, que se nós não dermos fruto, então ele vai cortar e vai jogar fora e vai queimar, mas os que dão fruto, ele vai podar para que eles venham dar mais fruto ainda, correto? Vamos ler. Ele o corta e todo o que dá fruto limpa para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podereis, se não estiverdes em mim. Nós não poderemos produzir fruto nenhum de mudança de vida, de glorificação do nome de Deus, se não for na pessoa de Jesus. Então aí entra aquele problema que sempre eu digo aí, né, que a religião tão somente não pode nos levar a Deus. O que nos leva a Deus é Jesus. Então se você tem uma religião e essa religião ela não conduz, né, você para Deus na pessoa de Jesus, mas de outros caminhos dos quais Jesus não tem a oportunidade de estar na vida sua, então isso aí é meio perigoso, bem perigoso mesmo, vamos dizer assim, porque se Jesus é o caminho que nos leva ao céu, então se eu estou tendo uma religião, seguindo algo que não é Jesus, que não tem nada nele que possa, nesse que eu estou acreditando, que possa ele ser o caminho para o céu. Caminho para o céu é Jesus, né? É isso que ele diz. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Claro,
Ele diz aqui que sem mim nada podeis fazer. E você trabalha, você dirige, você compra, você vende, você tem seu terreno, você tem sua casa, você tem tudo. Então, não é nesse sentido que sem mim nada podeis fazer. Mas em Jesus também eu posso todas essas outras coisas, porque Ele me abençoa poderosamente, me tirando das coisas que vão dar errada. Porque é necessário que Jesus seja o Senhor das nossas vidas, não só no caso religioso, mas que nós tenhamos uma comunhão íntima com Ele de tal forma que Ele que conhece o futuro e sabe que o caminho que nós estamos tomando é um caminho que vai dar em precipício, Ele vai de alguma forma evitar que eu continue nesse caminho se eu estiver ligado nele. Mas se eu não estiver ligado nele, aí então eu sou um ramo seco que vai para o fogo mesmo, entendeu? Continuando. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanha e lança no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiserem e vos será feito. Né? Se permanecereis em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo que, em meu nome, e isso será feito. Então nós temos, como eu disse ontem, que a nossa fé está pequena e nós estamos com pouco retorno de Deus, nós precisamos com urgência fazer uma análise das nossas vidas, a igreja nossa, os pastores, presbíteros, evangelistas, todos que estão à frente do rebanho, tem que estar sempre analisando como que estamos caminhando na presença de Deus. Deus tem respondido às nossas orações, Deus tem operado as suas maravilhas no nosso meio, Deus tem batizado com o Espírito Santo, expulsando os demônios, curando os enfermos, dando dom de sabedoria, dando liberalidade para servi-lo. Eu tenho prazer de estar na igreja, ou só vou na igreja aos domingos, terça e quinta ou quarta e sexta, que tem em alguns lugares, a igreja fica vazia, mas no domingo ela enche, as pessoas nesses outros dias ficam em casa fazendo não sei o quê. Então, assim eu estou, Cristo não está em mim totalmente, porque eu não quero me unir naquele dia, e eu não tenho prazer de ir naquele dia, então eu estou vazio da unção de Deus para ter o gozo de estar junto com os irmãos. Forte, né? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes o meu mandamento, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Então aqui Jesus está preocupado com a alegria, que é a paz espiritual que todos precisam. A paz que todos precisam vem do Senhor. Ele disse, eu vos dou a paz, não vos la dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo passa. Tudo no mundo é passageiro, até nós somos passageiros, daqui a pouco estamos indo embora. Né? Ficamos alerta então à palavra de Deus, que ele disse aqui para que a vossa alegria, o seu gozo, o vosso gozo seja completo. E ele continua dizendo assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus te chamou de amigo agora. Jesus me chamou também de amigo agora. Ele disse que não tem um amor igual o dele, que dá a vida pelos amigos ali, quando ele já sabia que ia para a cruz para pagar os nossos pecados. Ele foi para a cruz sabendo que ia pagar os nossos pecados por ser nosso amigo, aquele que resgata, é o remidor que a Bíblia fala, lá uma lei já no Antigo Testamento da remissão, né? Então isso aconteceu com Boaz, né? E então o que acontece? Ele é o nosso remidor, aquele que nos remiu, aquele que tirou todo o nosso pecado, aquele que nos limpou. Então ele está dizendo que então nós precisamos, né, estar assim, porque ele disse que ninguém dá a vida para ninguém, entendeu? Ele disse aqui assim, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então ele deu a vida em favor dos seus amigos. Ou então, digamos assim, ele deu a sua vida em favor de nós que somos amigos dele. Se você não é amigo de Jesus, pode começar hoje, tá ok?
Posso continuar a leitura? Amém? Eu estou gostando, né? Aqui. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, se você é crente, mas não tem a revelação de Deus na pessoa do Senhor Jesus, na direção do Espírito Santo, vamos melhorar isso. Porque nós temos que ter a direção de Cristo pelo Espírito Santo que entra em contato com o nosso espírito e nós começamos a receber a mensagem e começa então a obra de restauração na mente, no coração, no corpo todo, no espírito e na alma. Se nós não tivermos essa comunhão com Ele, nós não somos limpos, né? Continuando aqui, então, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros vos designei para que vades e dedes fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Está vendo só? Jesus está te escolhendo hoje. Você que está tendo agora a coragem de ficar aqui ouvindo a palavra, a coragem de estar olhando para mim agora e está tendo a força de ouvir essa palavra, olha, Jesus está te escolhendo. Não é qualquer um que ouve a palavra de Deus, só ouve a palavra de Deus aqueles que têm um sentido já o poder de Deus, a glória de Deus, entendeu? Se você está agora ligado, ouvindo, tendo prazer, é porque você está sendo escolhido. Ele diz, vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi. Eu vos escolhi para que vades e dedes fruto. Que fruto? Eu não sou um pé de fruta. Ele está dizendo fruto de uma vida transformada em que o mundo vê a diferença em você, sabendo que você é um crente, que você é um cristão, que você é um servo de Deus e nota-se em você uma vida diferente, com uma cultura boa, com uma pessoa que não tem vícios, uma pessoa que não é de confusão, uma pessoa abençoada, uma pessoa que é de confiança, uma pessoa amiga, uma pessoa boa, porque Jesus te escolheu para que você vá e dê desfruto. Ele disse então, ele completou dizendo assim, além de dar fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome ele vos conceda. A nossa fé está fraca, vamos dar frutos, e quando nós damos frutos, e o Pai agrada dos frutos de vida, de testemunho, de palavras pura no lábio, de roupas decentes, né? Indumentária decente, com pensamento santo, com uma vida transformada. Então, quando tivermos nessas condições, tudo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, porque é promessa. Vamos ver aqui, então. Continuando aqui, né? Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou também. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi para isso, por isso, né? Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Então, se o mundo não aceita a minha fé de cristão, é porque ele não conhece a Deus. Eu tenho que orar e abençoá-lo e, se possível, evangelizar como nós estamos fazendo, que você vai agora compartilhar esse vídeo. Vai mandar esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, vai mandar isso, vai pôr isso lá na sua família em particular, vai falar disso aos amigos do trabalho e dando para ele o link do nosso canal para que ele possa ouvir esta palavra hoje. E eu louvo a Deus por você estar aí agora, ouvindo e ligado no Evangelho. Eu, nesse momento, estou cheio da graça de Deus.
O Espírito Santo de Deus é sobre mim, e neste momento eu sinto a glória de Deus, neste momento que eu estou falando com todos vocês, e vocês estão sendo abençoados tanto quanto eu estou agora evangelizando. Esta bênção, ela está também adentrando a sua vida, a sua casa, a sua família, e todos os setores dos quais você tem que lidar com ele, certo? Então, a palavra de Deus está dizendo aqui, né? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem as minhas palavras, também guardarão a vossa. E tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Jesus está dizendo o quê? Se ele não tivesse vindo, se essa palavra não estivesse sendo dita hoje no mundo, aí você não teria pecado. Mas você que ouve, mas não a pratica, você que é um cristão, mas não tem zelo com a sua vida frutificando para que o mundo possa ser evangelizado através das suas atitudes, então você está perdendo a sua salvação. Porque ele disse uma outra coisa também: aqueles que estão hoje ouvindo a palavra de Deus e não a praticam, não aceitam-a, não querem estar junto com aqueles que têm o mesmo entendimento, procurando uma igreja evangélica para servir o Senhor Jesus, eles estão agora muito mais em pecado sabendo. Melhor é que não soubesse. Mas o evangelho está com uma facilidade muito grande hoje de transmissão. Olha o que nós estamos fazendo. Esse eu acho que é o 43º vídeo com a palavra de Deus. E nós estamos atingindo quase o Brasil todo. Então compartilhe, por favor, né? Dá o seu like, né? Se inscreva para que nós possamos assim ir atingindo o mundo todo. E ele continuou dizendo aqui assim, um pouco, eu pulei tal versículo, eu estou no versículo 16, eu estou no João 16 agora. Um pouco ver-me-eis, e outro pouco não me vereis. Jesus agora já está falando aqui que essas são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, e ele está dizendo o quê? Por um pouco de tempo vocês não vão me ver, mas depois vai ter outro pouco que vocês vão me ver também. Ele está falando que ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Eu disse isso ontem. E ele vai embora para o Pai, e depois ele vai retornar até as nuvens para chamar através da trombeta, com um som muito grande, qual nunca houve um barulho na terra dos louvores, sei lá, se as trombetas com os anjos nos céus, e nós seremos transformados, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, estaremos para sempre com Ele. E Paulo fala, e consoleis os uns aos outros com estas palavras, que vocês vão para o céu, se consolem com estas palavras, porque elas para vocês trazem alegria que faz com que esqueçamos as tristezas, as angústias, decepções neste mundo, tendo a certeza para onde nós vamos após a morte, ou então com a volta de Jesus, quando nós ressuscitarmos, ou quando nós formos arrebatados. Amém? E ele disse ainda, pulando para o 16:25, estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei mais por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Despedindo assim, eu vou para o Pai, entendeu? E vocês, tudo que pedir, eu vou atendê-los. Então é muito mais forte do que pertencer à igreja congregacional, à Assembleia de Deus, à Wesleyana, à Batista, à Universal, não sei, e vai por aí uma opção de denominações. Não é pertencer tão somente a uma igreja, mas é ter o entendimento do projeto que há na pessoa do Senhor Jesus
para nos estabelecer novamente junto ao Pai, como ele vinha com Adão na virada do dia. E então agora ele não vai descer, mas vai fazer ao contrário. Ele que desceu em Cristo aqui na terra, nascendo de uma mulher chamada Maria, e ali então ele sofreu, ele pregou, ele ensinou, ele amou, mas foi morto pelos nossos pecados. Mas tudo isso ele fez para que nós sejamos resgatados. Você que não é evangélico, então presta atenção. Todo esse projeto não é da Igreja dos Crentes, ele é do Jeová, ele é de Yeshua, que é Jesus. Esse projeto é para nos tirar da terra, para estar sempre na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu tenho mais coisas que eu gostaria de falar, mas eu vou deixar para o outro vídeo, certo? Eu peço a você que deixe para mim o like, por favor, para nós, né? Porque quando você dá o like, você está evangelizando tanto quanto eu. Quando você compartilha, você está evangelizando talvez mais do que eu. Porque o vídeo não é meu. Eu estou cheio da graça, o Espírito Santo está falando através de mim. Tem certeza, você que tem o sentido espiritual de Deus, está sentindo agora o que eu estou dizendo. Você está olhando para mim agora. Você sabe o que eu estou sentindo agora, a glória de Deus. E eu não minto. E eu quero te abençoar em nome de Jesus, encerrando este vídeo. Toma, Senhor amado Deus eterno, todas as vidas que estão agora me ouvindo, que estão me vendo, que estão ouvindo a Tua palavra, em João capítulo 16, em João capítulo 15, e amanhã continuarei, se Deus permitir, com esta palavra, em nome de Jesus. Dê saúde, liberdade espiritual, livra-os de todas as obras do inferno, em nome de Jesus. E você que está aceitando a Jesus, que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida do Cordeiro, ali no céu, no cartório do céu, para que naquele dia glorioso vamos nos encontrar ali na glória e viver eternamente do lado do Senhor Jesus e com todos os milhares de milhares que estarão conosco ali no reino eterno do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus faça uma grande obra em você e na sua família. Eu encerro aqui te agradecendo pela paciência.